E aí pessoal, Eric aqui e hoje temos uma linha interessante que a gente vai falar sobre rendimento de geradores e de receptores. Então bora lá para nossa aula. Então, primeiro, o que é rendimento? Rendimento nada mais primeira definição, né? Que como geradores e receptores não são equipamentos ideais, eles dissipam parte da sua energia. E por conta da gente perder parte dessa energia, a gente tem que calcular o rendimento desses geradores ou desses receptores. Lembrando que gerador ele pega outros tipos de energia e transforma em energia elétrica. Receptores pega a energia elétrica e transforma em outros tipos de energia. Certo? Então esses equipamentos eles possuem rendimento. Como é que a gente calcula esse rendimento? Rendimento é a razão entre o que a gente usa e o que é ofertado. Então, em resumo, o rendimento desses equipamentos vai ser igual à potência que a gente utilizou, ou potência útil, dividido pela potência que é oferecida, que é a potência total. Porém, assim como as fórmulas de gerador e receptor, de potência útil e total do gerador e receptor mudam, isso também vai fazer com que o cálculo do rendimento mude. Ah, Eric, por quê? Vou explicar o porquê. Então, bora lá. Temos aqui o nosso gerador, certo? No caso, eu estou usando uma pilha como gerador. Nesse gerador, ele passa uma corrente I. E aí, o que a gente usa dessa pilha? Até onde eu sei, a gente usa a diferença de potencial que tem de um polo ao outro da pilha, que é chamado de diferença de potencial U. Espera aí que eu anotei no canto errado. Não, está no canto certo mesmo. Então, a diferença de potencial U de um polo para o outro da pilha. Porém, se a gente olhar internamente na pilha, o máximo que a gente tem não é esse U, e sim uma diferença de potencial E, ou Epsilon, que é a força eletromotriz. Certo? Então, esse aqui é o total que ela nos oferece, porém a gente só consegue aproveitar esse U, que é um pouquinho menor que a força eletromotriz. Então, como é que fica o rendimento no caso dos geradores? Rendimento é igual a potência útil dividido pela potência total. Então, o rendimento vai ser potência útil de um gerador, é U, que é a DDP no polo do gerador, vezes a corrente I. E a total é a força eletromotriz vezes a corrente I. Como essa corrente I é igual a essa corrente I que atravessa os dois, atravessa o gerador, na verdade, então essa corrente I eu posso cortar. E o rendimento no gerador ele fica sendo ADDPU dividido pela força eletromotriz. Ok? No receptor vai ser o contrário. Vou mostrar o porquê. Está aqui o nosso receptor também sendo percorrido por uma corrente I. E aí, fazendo a mesma coisa, se a gente olhar dentro do receptor, na verdade, ele também é como um gerador. Porém, diferente do gerador, que recebe a corrente pelo polo negativo, o receptor ele recebe a corrente pelo polo positivo. E aí, quando nós ligamos na tomada, nós ligamos ele numa DDPU, certo? Que eu vou chamar de Olinha, que no caso de um liquidificador é 220 volts, porém dentro dele está o motor com uma força contra-eletromotriz E', que é o que a gente utiliza. Então, no caso do receptor, rendimento é igual a potência útil dividido por potência total. A fórmula é a mesma, porém no receptor a potência útil
é a força contra-eletromotriz, L', vezes I. E a potência total, que é a potência da tomada, que é o U', vezes I. Como só tem uma corrente atravessando no receptor, que essa corrente atravessa os polos e atravessa a contra-eletromotriz, a gente cancela esse I, e aí o rendimento do receptor fica sendo E' dividido por U'. É contra-eletromotriz dividido pela DDP nos polos do receptor. Ok, pessoal? Então, só fazendo uma recapitulação rápida. Rendimento, nos dois casos, é potência útil dividido por potência total. Porém, em geradores, essa fórmula, além dessa primeira, nós temos que é U dividido por E. Já nos receptores, essa fórmula ela fica sendo como E' dividido por U'. Contra-eletromotriz dividido pela DDP nos polos do receptor. Ok, pessoal? Ok. Então, para terminar essa aula, vamos resolver um exercíciozinho. Não é lá um exercício tão fácil, mas é um exercício bom. No circuito abaixo, um gerador de força eletromotriz 8 volts com resistência interna de 1 ohm está ligado a um resistor de 3 ohms. Determine o rendimento do gerador. Para determinar esse rendimento, eu tenho que saber qual é a corrente I dele. Ok? Por quê? Porque com essa corrente I eu sei qual é a DDP nos polos desse gerador. Eu preciso descobrir essa corrente I para achar a DDP-U. Agora vamos lá. Antes de fazer isso, eu vou considerar isso aqui como uma fonte ideal e a resistência interna como um resistor qualquer. E quando eu analiso por essa ótica, eu vejo que essa resistência interna está ligada em série com a resistência de 3 ohms. Se está ligada em série, a resistência equivalente vai ser igual à soma das resistências. Ou seja, 1 ohm mais 3 ohms dá 4 ohms. E com isso eu posso achar a corrente, porque a DDP de uma fonte é igual a resistência equivalente vezes a corrente. Isso segundo a primeira lei de Ohm. Então a DDP nos polos do gerador vai ser resistência equivalente... Não. Eu doido. A DDP é dessa fonte, 8 volts, é igual a resistência equivalente, 4 ohms, vezes a corrente que passa por ele. Então, essa corrente vai me dar nada mais, nada menos do que 2 amperes. Ok. Então a gente achou essa corrente I, que estava aqui. E agora, o que eu faço? O que eu faço é bem simples. Agora, ao invés de analisar isso como sendo uma fonte ideal e uma resistência qualquer, eu vou juntar esses dois no pacote do gerador. Certo? Então esses dois estão juntos. E agora que eu tenho essa corrente, que é de 2 amperes, eu posso usar a equação de gerador. U é igual a força eletromotriz menos R vezes I para achar a DDP-U.
E achando a DDPU, eu posso aplicar a fórmula de rendimento. Quanto é que vai dar isso? U, que eu não sei qual é o DDP nos polos desse gerador, é igual a força eletromotriz, 8 volts, menos a resistência interna, 1 ohm, vezes a corrente de 2 amperes. U vai ser igual a 8 menos 1 vezes 2, 2. U vai ser igual a 8 menos 2, 6 volts. E aí das duas, uma. Eu posso calcular o rendimento como sendo potência útil dividido por potência total. Que aí eu faria potência útil U vezes I. Não. Potência útil E vezes... Eu tô doido. Potência útil do gerador U vezes I. Potência total E vezes I. Pronto, agora sim tá certo. E substituir os valores. U é igual a 6 vezes I, que é igual a 2, dividido por E, que é igual a 8, vezes I, que é igual a 2. Porém, como essa corrente é a mesma, eu vou simplificar. E aí nós temos a formulazinha, que rendimento é igual a U dividido por E. É igual a DDP nos polos do gerador, dividido pela força eletromotriz desse gerador. A DDP nos polos é 6 volts, dividido pela força eletromotriz, que é 8 volts. Essa divisão vai dar 0, 0, quanto, meu Deus? Espera aí. Pronto, achei a resposta. Vai dar 0,75. Que para transformar em porcentagem, eu pego esse decimal, multiplico por 100%, isso aqui vai dar 75%. Então, um gerador com um rendimento até que bom, viu? Eu compraria esse gerador. Então, tá aqui a resposta. Pessoal, a aula de hoje foi só isso, certo? Eu vou passar outro videozinho falando sobre rendimento e tudo mais. Provavelmente vai ser focado em geradores, não vai ter receptor. Mas é isso. Gostaria de lembrar vocês que a terceira etapa está acabando. Já estamos no final de setembro. Só faltou outubro, novembro e dezembro. E dezembro é um mês que vem pela metade. Viu? Que a outra metade de dezembro a gente usa para recuperação. Então, por favor, eu vou deixar essa semana para vocês terminarem as atividades do terceiro bimestre, tá? E qualquer dúvida, me contatem pelo WhatsApp. Ok, pessoal? Então é isso. Um beijo, até a próxima e tchau!